Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Via Group. Estamos aqui hoje com presença da equipe Via Group e também pessoal do Grupo Piracanjuba. Estamos aqui com o Elder e o Cláudio, representando o Grupo Piracanjuba, e o William, aqui representando junto a mim o pessoal da Via Group, certo? Hoje vamos discutir aqui o tema dos desafios da coleta de leite no Brasil, abordando temas do futuro desse setor, abordando também as tecnologias que estão vindo para melhorar processos e a qualidade do serviço, né? Então, a partir desse momento, abro a palavra para o William, para ele estar se apresentando. Antes disso, vou estar falando um pouco sobre a minha história, né? Faço parte da Via Group há 5 anos. Iniciei como estagiário, trabalho em Matelândia, no Paraná, na matriz da empresa. E atualmente estou como supervisor de logística na área do centro de controle operacional da empresa e na área de soluções logísticas. Legal, Júnior. Boa tarde a todos. Então, como o Júnior falou, sou o William Fernando. Estou nessa caminhada aí na coleta do leite desde 2010. São grandes desafios. Eu iniciei meu trabalho e minha jornada no leite em Araçatuba, na operação da Via em Araçatuba. Também passei por operações em Minas Gerais, em Pará de Minas. Trabalhei também em Araraquara, já trabalhei no sul de Minas, com operações também mistas ali no sul de Minas. Trabalhei com operações lácteas também no Paraná. Atualmente eu estou como gerente de negócios, atuo bem na logística em todas as operações hoje de coleta de leite da Via Group. Esse é um pouquinho da minha jornada nessa lida do leite, que não é uma lida fácil, né? Mas cá estamos nós para superar os desafios. Passa aí para o Elder também poder se apresentar um pouquinho melhor, Elder. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elder, né? Eu estou na empresa já há algum tempinho. Eu estou nessa caminhada do leite aí desde os anos 2000 aí. Enfim, entrei na Piracanjuba em 2004. Iniciei lá na área administrativa, né? É uma história que eu costumo contar para o pessoal, né? Quando eu entrei na Piracanjuba, a parte administrativa da compra de leite, né? Só tinham 2 pessoas. Era eu e a Leide, né? Que também continua na empresa. E de lá para cá, né? Todos já conhecem a história da Piracanjuba, né? O grande crescimento, né? Dessa empresa, que hoje desponta como uma das principais do país. E eu tenho feito a minha trajetória, né, na compra de leite, de lá para cá. Depois eu iniciei no administrativo, depois eu migrei, né, para o transporte, né, e desde então eu estou nessa área, né. Então, desde 2018 eu estou à frente do time de roteirização, né, cuidando desse trabalho de planejamento de rotas, né, de toda a empresa, né, de todas as nossas unidades. Legal. Boa tarde, meu nome é Cláudio Henriques, eu sou gerente de transporte de leite cru do Grupo Piracanjuba. Estou na empresa há 21 anos, né? Já tem um tempinho. Quando eu cheguei eu era encarregado de setor, mas já na área de transporte. E de 2005 até os dias de hoje, aí, há 21 anos praticamente, né? Vai fazer o ano que completou esse ano. A evolução foi muito grande. O crescimento da empresa foi muito grande, expressivo. Tivemos a oportunidade de acompanhar esse crescimento, né? Com todas as suas particularidades. Hoje, várias unidades, eu sou gerente corporativo, responsável por todas as operações a nível Brasil, né? Onde eu sou responsável tanto pelo T1 como pelo T2. A roteirização faz parte, está dentro da área de transporte leite cru. A área de transporte leite cru também tem a área administrativa da compra de leite, que está toda dentro dela. Temos aí quase 70 colaboradores na área de transporte para comandar o transporte a nível Brasil. Show de bola! Agora que nós conhecemos um pouco de cada um, né? Primeiramente é um prazer estar com vocês aqui hoje para estar discutindo um tema aí muito importante a nível Brasil, né? Algo que movimenta muito a economia do país. E vamos para o primeiro tema da nossa conversa, né? Que seria sobre a decisão ágil na logística do leite
e as roteirizações diárias, né? Qual a importância da roteirização diária, da tomada de decisão rápida ali nas operações do Grupo Piracanjuba? Bom, é um tema bem complexo, né? A questão dessa agilidade, né? Antes pudesse ser antecipada, né? Se a gente conseguisse antecipar todos os percalços que a gente vai ter ali, seria o ideal, né? Seria o nosso mundo perfeito. Mas, enfim, nós trabalhamos, né, diariamente e a nossa maior tentativa é a monitoramento. Você ter controle sobre tudo aquilo que está acontecendo na operação, né? Então, você tem que ter essa visibilidade. Você tem que ter o entendimento, né, do produtor que vai entrar, o produtor que está saindo ali do fornecimento, né? Toda a questão de logística em termos de tempo, enfim, de descarregamento, tempo de chegada na fábrica, de produção, tudo isso, né, implica, né, nas rotas, né? Tudo isso pode causar um impacto. Então a gente busca meios de poder estar monitorando, né, trazendo tecnologia, buscando você ter aquele controle ali do planejado e executado, né? Enfim, mas o grande diferencial, a grande dificuldade mesmo é lá na operação, né, onde o pessoal enfrenta dificuldades com a nossa malha viária, né, que ela chega a ser precária em algumas regiões, né. O Brasil é muito extenso, né, ele é continental, então você tem diversos tipos de situações, né, que não se repetem em um lugar ou no outro. Então você tem que estar atento a isso, você tem que ter essa visão particular de cada lugar, né. Então, enfim, são situações do dia a dia, né, que a gente vai monitorando e buscando uma solução para isso. Mais ou menos por aí. Bom, legal, Helder. É o que a gente fala, né? Coletar o leite cada dia é um dia diferente, né? É diferente de um delivery, onde você já tem ali uma infraestrutura melhor, onde você roda em vias urbanas, né? A gente fala da coleta do leite, é uma área rural, entra muito nessa questão da deficiência da infraestrutura, né? E dentro da coleta do leite, fora essa questão da infraestrutura, a gente tem uma série de questões que a gente tem que garantir, né? Desde a qualidade, da segurança no transporte, né? E a roteirização hoje, para nós, como via, né? Também é o que nos norteia, que nos dá segurança em garantir esse atendimento, né? Em fazer essa coleta. E aí, quando a gente fala da dinâmica da roteirização, principalmente na questão que tange a quantidade de roteirização, seja semanal ou quinzenal, como que a Piracanjuba trabalha isso? Sabendo que o leite ele é muito sazonal, né? Então, você tem entrada e saída de produtores, você tem a própria questão de aumento e diminuição de volume entre safra e entre safra, né? Então, com que frequência a Piracanjuba costuma fazer essa roteirização para conseguir acompanhar essa sazonalidade? Nós trabalhamos de acordo com a necessidade, né? Então, assim, você chega numa determinada situação, então se você tem uma sazonalidade, uma produção, aumento de produção natural do leite, né, ou a própria diminuição, enfim, em determinados casos em função da própria safra ou entre safra, ou digamos, as vacas parindo, né, do produtor, o aumento natural da produção daquele produtor. Então, quando a gente tem essa percepção, quando chega o resultado do planejado e executado que está fora daquele alinhamento que a gente planejou, então a gente começa a fazer essas mudanças, né? Então a gente faz remanejamento dos produtores, reorganiza as rotas, restabelece, né, diretrizes, de forma que a gente não extrapole aquilo que é imutável, que não pode mudar. Você não pode simplesmente mudar e estourar todos os seus parâmetros, né, todos os seus indicadores, porque a gente segue esse padrão. A gente tem o nosso padrão que a gente não pode extrapolar, a gente não pode ter rotas extensas demais, porque você não vai conseguir ter um controle de temperatura, você não pode seguir uma quantidade excessiva, né, de produtores. Enfim, então você segue aquele padrão, né, de tentar dar estabilidade, né, para você ter para o nosso transportador, né, ter a segurança para executar aquela viagem. Então você tem que atender ainda as janelas de coleta do produtor, né, você tem que atender as janelas de descarregamento da indústria, né? Então, assim, antigamente a gente fala que antes a gente não
quando a gente ia fazer a coleta no produtor, era muito na média, né? Então todos tinham, assim, aceitavam bem a gente chegar em qualquer horário, né? Não tinha aquela janela de coleta. Mas as coisas vão mudando, né? Então, como muda pra gente aqui da indústria, como muda pra gente no nosso dia a dia, lá na fazenda também isso acontece. O produtor, ele está evoluindo, ele está crescendo, às vezes ele está mecanizando todos os seus equipamentos, né? E isso ele necessita, né? Que a gente tenha, que a gente possa, né? Que ele necessita que ele tenha uma janela, que a gente tenha que atender essa janela. Então, a gente planeja também em cima disso. Então, isso também é digamos assim, um parâmetro nosso, né, de roteirização, que implica em horário de saída do veículo, horário de coleta, e isso às vezes até norteia nossas rotas, né, em função dessas janelas. Mas o que a gente pensa, imagina, é que a gente realmente tem que atender isso, porque isso é uma necessidade do nosso produtor. O nosso produtor é, digamos assim, o nosso cliente, né? Então a gente tem que tratar ele, né, ter ele como nosso, digamos, o centro de nossas atenções. Aquilo que a gente planeja, a finalidade é atender ao nosso produtor, né, que ele vai fornecer a sua matéria-prima, enfim. Então, a partir do momento que você não consegue atender ele, você fura a janela dele, você tem algum atraso, você vai implicar na capacidade de estocagem dele, né, você pode provocar um represamento de leite nas vacas, né? Então isso vai implicar na qualidade do leite, vai implicar na própria sanidade do animal. Enfim, então tudo isso, né, é consequência, né, de problemas de uma coleta que não seja executada conforme o nosso planejamento. Bom, legal, Helder. Realmente, trabalhar em cima da roteirização é o que dá segurança para o processo, né? E quando a gente fala do transporte, né, do leite principalmente, o que norteia também o custo é a roteirização, né? Então a gente sempre trabalha com a roteirização buscando a eficiência também no custo por litro. E aí é onde a gente fala que fica complexo o negócio, né? Porque você tem que atender o horário do produtor, você tem que atender a janela de horário também, da onde vai ser descarregado o caminhão, se é um posto, se é uma fábrica, né? Às vezes tem a restrição de horário. E pensando sempre, claro, em fora todas essas questões, você tem que atender o custo, né? Então é aí que entra uma balança, né, que muitas vezes é difícil achar o equilíbrio. E até uma pergunta pro Cláudio. Como que você, Piracanjuba, né, consegue conciliar dentro da roteirização essa balança, pensando que você tem que atender o produtor, né, tem que cumprir ali os horários e também tem que buscar o melhor custo. Como que você vê essa questão hoje dentro da Piracanjuba para conseguir conciliar esses parâmetros? Olha, para que a gente consiga integrar, ter esse balanceamento bem uniforme e adequado, que a gente consiga um bom custo e um bom atendimento ao produtor. É um trabalho realizado dentro da empresa que é realizado em equipe mesmo, né? Tanto a área de compra de leite entende a necessidade que a gente precisa para conseguir atender o produtor, né? Quanto a nossa transportadora, quanto ao atendimento e a responsabilidade que ela tem na prestação de serviço dentro daquilo que a empresa coloca e o produtor necessita, né, é onde a gente consegue um resumo de tudo para conseguir o atendimento. Se o transportador não contribuir, se o comprador de leite não fizer o dever de casa dele, se o produtor também não tiver a parte de contribuição dele para que a gente consiga chegar na porta dele, né, dificilmente a gente vai conseguir ponderar os dois, atendimento, custo, né, e é muito difícil realmente fazer o negócio acontecer. Quando em períodos de entre-safra, onde o volume de chuva é menor, a condição da estrada é melhor, esse atendimento ele facilita um pouco. Mas eu me lembro bem que há 15 anos atrás, a infraestrutura que se tinha em relação à estrada era totalmente diferente do que se tem hoje, né? A gente tinha veículos com capacidade limitada, 8 mil litros. Quando você tinha um caminhão muito grande, era 12 mil litros, né? Hoje nós estamos falando em atendimento com veículos de 18, com 15, 33 mil litros. Isso em função da evolução que teve nesse período, né, de infraestrutura. O volume médio do produtor tem crescido,
né? O número de produtor por coleta por rota tem diminuído, né? O que se torna uma agilidade maior e facilita também no atendimento. Então, na verdade, a evolução contribuiu para que o atendimento fosse melhor, né? Isso é fato, né? Porque na condição que era antes, igual que você tinha a condição do latão, a transição para o tanque de coleta a granel, essa transição foi um período muito crítico, que tinha o desgosto daquele que não queria abandonar o latão, o transporte de latão, né? Porque era o ganha-pão dele e era o que funcionava no momento daquele jeito. Veio a legislação, a alteração e a obrigatoriedade que tinha que migrar, a introdução dos tanques, e naquele momento a introdução desses caminhões foi um caos. O atendimento para o produtor, no primeiro momento aconteceu e foi favorável, porque o número de produtor que tinha tanque era poucos, né? E à medida que o negócio foi evoluindo, as dificuldades foram acontecendo, né? Foram acontecendo e foi melhorando com o tempo, até chegar nos dias de hoje. Eu acredito que ainda evolui muito em relação ao que tem hoje, para facilitar o atendimento, a conscientização do produtor, que ele precisa ter a contribuição por parte dele quanto a espaço para manobra, o acesso, a redução de cochete, porteira, né, para que o veículo consiga chegar, realizar a manobra e sair sem qualquer ajuda, né? Porque antigamente ele conseguia, na grande maioria das vezes, na hora que chovia, ele só chegava na porta da propriedade e saía, né, com um caminhão puxando, um trator arrastando ele. Hoje são poucas as vezes que você tem ainda? Tem. Às vezes o caminhão pegou um lado da estrada que não deveria ter encostado, o caminhão escorrega, normal, faz parte da operação, mas em relação, comparando com o que se tinha antes, mudou muito. Então o atendimento ao produtor evoluiu muito, melhorou muito, mas ainda tem espaço para melhorar. Tá? A gente sabe das condições das estradas que, tanto por parte do poder público, tem contribuído, igual eu falei, o produtor também tem a consciência que precisa, e aí evoluiu. Assim, hoje tem uma condição muito melhor do que tinha há 10, 15 anos atrás. E a perspectiva para melhora é muito grande. A gente sabe que na dificuldade que se tem hoje, a gente vê aí o último estudo que saiu, quase 1,2 milhão de motoristas saiu, né, deixou a profissão de motorista. Isso é quase um quarto do motorista que a gente tinha no período aí de 10 anos. Né? O número de caminhões parados por falta de motorista é muito grande. A dependência da mão de obra é muito grande. Então, para a gente conseguir fechar estudo, é um pouco de cada. O motorista que é dedicado, que quer continuar na profissão, né? Por parte da transportadora, tratar e trazer o motorista como um parceiro dela, porque na verdade hoje nós não temos um motorista. Nós temos o cara que analisa, o administrativo, o relações públicas, né? Que é a relação que tem com o diariamente com o produtor, né? Ele que está lá todo dia. É o motorista que está diariamente na porta dele. Enfim, é uma operação bem complexa, e se ela não houver uma dedicação e uma participação e colaboração por parte de todos, dificilmente consegue se ter o atendimento ideal. Assim, Cláudio, agora no final você falou uma coisa muito interessante, né? Que é a compreensão de todos esses elos, né? Então é muito importante a união entre produtor, né, o pessoal que está lá no campo, a transportadora, a indústria, o motorista, todos esses elos se conectando para estar melhorando toda a cadeia da logística do leite, né? A gente sabe o valor que cada um tem, né? Eu também trabalho muito com roteirizações lá em Matelândia, no Paraná, nas operações da Via, e a gente sabe o quão é importante ter a comunicação com a indústria, com os produtores, com as pessoas que estão lá no campo, porque na hora que eu for fazer uma roteirização, eu não vou conseguir fazer só a distância, né? Eu preciso saber o que está acontecendo na prática.
Exatamente. Né? O Helder vai poder comentar um pouco sobre isso, porque é muito diferente eu fazer uma roteirização lá a 1.000 quilômetros de distância. Eu não sei o que está acontecendo lá na prática. Então é muito importante eu entrar em contato com o pessoal que está naquele local para eu conseguir trazer uma roteirização, uma logística que funcione na prática. Né? Porque hoje a gente fala muito de logística, otimização de rota, mas a melhor rota é aquela que roda na prática. Não adianta fazer uma logística bonitinha no papel e na hora de colocar a rodar ela não funciona. Né? Exatamente. Eu falo isso com o pessoal lá, né? Que para mim é muito fácil fazer rota, né? Lá na minha tela do computador não tem buraco, não tem desvio, não tem chuva, né? Então é o que eu desenhar ali, o que a gente pôr o sistema para processar, ele vai me entregar redondinho, né? E a dificuldade vai ser na prática mesmo, né? Então, se ela não tiver totalmente parametrizada com todos esses dados, né? E a gente não tiver esse feedback, que é fundamental hoje, né? A gente não funciona sem esse feedback. Então, a gente faz a proposta de roteirização, né? Mas ela não é definitiva. Você envia ela para o nosso time lá do campo de transporte, né? Ele vai entrar em contato com o pessoal da transportadora, né? E eu acredito que chega lá no motorista. Então, é um ciclo, né? Então, a gente faz a informação sair, ela chega lá na frente e ela volta com feedback. Tá tudo ok? Beleza, a gente vai, implanta, né? E põe para rodar e tranquilo. Tem algum percalço ali, alguma coisa que está discrepante, a gente vai ajustar, a gente vai buscar o melhor caminho, né? Então, assim, a gente hoje nós não estamos no mundo do ou, né? Estamos no mundo do e, né? Então, é o que? É falar e ouvir, né? É você ter qualidade, né? E eficiência, né? Distância e tempo, capacidade, volume, né? Enfim, então, tudo isso aí, né? Então, empatia, né? E responsabilidade. Então, assim, tudo isso, né? Compõe essa cadeia. É isso aí. E aí, dentro das dificuldades, né, um pouco do Cláudio falou também dos caminhões ficarem maior, com tancagem maior, isso vem em conjunto também com as tecnologias. Então, como o produtor também foi se profissionalizando, né, o transporte também foi se adequando, né, seja com equipamentos maiores, com tanques dinâmicos, né, a gente tem modelo Romeo e Julieta, tem até bitruque, truque, tem modelo intercambiável, que é um modelo diferente para se adaptar a essas questões conforme vem evoluindo também no campo. E puxando já um pouquinho para a parte de tecnologia, que, querendo ou não, é uma evolução na tecnologia na parte de equipamento, como que a Piracanjuba vem trabalhando essa questão de novas tecnologias? Qual que é a projeção com as tecnologias para ajudar esse desafio nosso hoje, que é a coleta de leite no Brasil? Bom, eu acredito que sem a tecnologia a gente não vai, né, a lugar nenhum, né? E daqui para frente, né, mais ainda, né? Então, assim, a gente ouve muito falando, né, que até aqui, né, era tudo muito linear, né? Então, a partir de agora, com todas as tecnologias que vêm surgindo, a gente vai começar a visualizar o exponencial. Enfim, então hoje a gente trabalha, né, com sistema de roteirização, né? Então a gente tem tudo mapeado, né? Todos os nossos produtores, todas as nossas vias de acesso, todas as nossas unidades, a gente mapeia tudo aquilo que pode implicar ali numa roteirização, né? Algum problema com ponte, com desvio. Então, enfim, tudo que a gente possa antecipar ou antever, a gente faz com tecnologia. Então a gente tem mapeado tudo isso. E também a questão das coletas, né? Então, igual o Cláudio falou antes, era tudo no papel. Então, você tinha ali, né, o motorista que executava a coleta, fazia todas as anotações dele no papel. Então, a gente tinha um time aqui, né, no administrativo para poder fazer todos aqueles lançamentos. Então, isso demorava até você ter a ideia do que estava acontecendo, né? A informação demorava muito a girar. Né, você saber o produtor que estava sendo coletado, o produtor que não estava sendo, né, os motivos e tudo, enfim, era uma informação muito dispersa, né? Então hoje com sistemas coletores, né, então a gente consegue ter essa informação, né, hoje ela não é 100% em tempo real, porque a gente não tem uma cobertura de rede, né, de telefonia o suficiente no campo para poder trazer essa informação em tempo real, né? Mas a tecnologia está caminhando a passos largos, né? Hoje a gente já tem a internet via satélite aí, né, de veículos aí, né, que eu creio que logo o futuro aí isso vai ser algo comum, né? Todos terão isso nos seus carros, nos seus veículos, nos seus caminhões. Então
mais rápido a informação vai girar e vai chegar, e eu acredito que num futuro não muito distante isso já será possível, né? E a gente tenta abraçar todas as tecnologias possíveis que possam agregar valor à nossa operação, né? E trazer benefícios. Benefícios não só para a gente, né, que está ali cuidando dessa operação, mas para toda a cadeia, né? Porque isso beneficia a gente, nos beneficia a indústria, beneficia o produtor, né? Beneficia o consumidor, né? Porque você tendo um produto, né, que você tenha toda a rastreabilidade dele, né, de ponta a ponta, né, você tendo todo esse mapeamento, esse monitoramento, né, isso traz segurança para toda a nossa sociedade, né? E hoje, né, eu costumo dizer que a gente não está numa evolução tecnológica, é uma evolução humana. Toda tecnologia que surge em função das necessidades, de nossas necessidades do dia a dia. Então isso passa uma ideia passa a virar um protótipo, aquele protótipo passa a entrar ali numa execução, e aí logo já está né, à disposição de todo mundo ali, né, para poder atender, e a gente tem aquele negócio, né, a gente sempre quer mais. Então, necessariamente eu tenho certeza que não vamos parar por aí, né? Então, e a gente está, né? Primeiro a gente tem que estar de braços abertos e depois de mente aberta para poder absorver tudo isso, né? E assim, uma das grandes dificuldades que a gente tem nesse campo de tecnologia é que o nosso próprio cérebro ele enxerga as coisas linearmente, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade quando vem no exponencial, a gente assimilar essa ideia, né? E para poder pôr isso em prática. Então às vezes a gente enxerga algo, mas não vê o que aquilo realmente faz. Legal, Helder, justamente. E trazendo um gancho sobre isso, eu lembro, não tenho tanta experiência e tempo no transporte como vocês, nessa cadeia do leite, mas eu lembro, até brinquei com o Júnior essa semana, em 2013, quando eu trabalhava na operação no Pará de Minas, uma operação grande, eu lembro que eu tinha 84 rotas a cada 48 horas. E naquela época, eu estava começando o WhatsApp, então eu tinha um grupo ali de mais de 80 motoristas, e a comunicação não tinha essa, vou mandar um WhatsApp, o motorista me manda uma foto ali da coleta, não. Era tudo SMS, torpedo ou ligação, né? E aí hoje a gente já tem uma facilidade muito grande na comunicação, né? E eu estou falando que em 12 anos, né? Não é um tanto tempo assim. Imagino que vocês vivenciaram muito mais mudança, né, no que tange o transporte, como exemplo o Cláudio deu, a transição que foi a questão do transporte coleta no latão para o resfriador, né? E aí dentro desse tema, Cláudio, no que tange a tecnologia, qual outro grande exemplo você acompanhou e você consegue dar de exemplo para nós de uma mudança, de uma disruptura nessa questão da coleta que envolve a tecnologia ou que vocês têm mapeado ainda que vai acontecer? Olha, um avanço que nós tivemos em relação à tecnologia, né, que está relacionado à tecnologia e segurança, né, é a implementação do gerenciamento de risco. A hora que, quando você fala em termos de gerenciamento de risco, a primeira coisa que vem na cabeça de quem está escutando o gerenciamento de risco é a restrição quanto ao motorista. E, como se diz, não é por aí. A implementação do gerenciamento de risco, ele é realmente risco. Risco com o outro da via, né? Com o usuário da via, com o motorista, com o meio ambiente, né? Com o equipamento. Enfim, é resguardar pessoas, na verdade. Então a gente começou essa implementação aí em 2023, né? Viemos com ela aí gradual, né? Implementação programada, e agora em 21 de outubro, desculpe, fez um ano que nós implementamos que completou a telemetria, né? Os números são extremamente satisfatórios, né? O número de acidentes reduziu muito, muito mesmo. A gravidade dos acidentes que se teve é indiscutível, o tanto que diminuiu. E a outra parte mais interessante ainda é que a culpabilidade por parte do motorista, ou seja, de responsabilidade dele, por falha dele, né, também foi lá embaixo, né? Então os acidentes que aconteceram, na grande maioria, foi por
provocado por terceiros, né? Mesmo assim, com menor gravidade. Com menor gravidade. Em função do quê? Em função do cuidado, da orientação, do entendimento, né? E dos motoristas realmente abraçar a causa. Né? Porque realmente, quando se trata de mudança, que é uma mudança relativamente grande, porque ela envolve totalmente comportamento. O gerenciamento de risco envolve praticamente o comportamento. E é muito difícil você conseguir mudar isso. Você pode ter a tecnologia que for no veículo, ele vai te dar indícios e te mostrar o que pode ter acontecido e o que está levando a acontecer. Né? Mas totalmente o que vai deixar de acontecer é realizado por alguém. Né? E aí nós estamos tratando de novo de pessoas. Né? Aí a importância de se dar atenção para o motorista, o treinamento adequado para o motorista, né? O apoio para o motorista, enfim, e o motorista ser realmente um parceiro. Ser realmente um parceiro. Eu tenho isso como uma extremamente, como diria, você colocar ele como uma pessoa valorizada pela atividade que ele realiza. É o braço direito da logística, né? Como se diz assim, é ele que realiza. Isso é fato. É ele que realiza. Então, essas mudanças todas que envolve, ele precisa participar. Ele precisa entender o porquê que está sendo implementado. Que muitas das vezes a dificuldade de fazer e a dificuldade de não entregar é porque às vezes a abordagem não foi a melhor. A forma de condução não foi a melhor. O tempo para que as coisas acontecessem não foi o melhor. Então, sim, a gente tem evoluído bastante com tecnologia. Hoje não adianta a gente falar que vai fazer e vai utilizar de tudo que tem. Né? Que você tem que focar em alguma coisa que você precisa fazer e que vai te dar resultado e gradativamente ir evoluindo com aquilo. Né? Porque se for olhar em termos de tecnologia, tem milhares, as opções são muitas. Né? São muitas. E não quer dizer que ela vai atender a sua necessidade, por ser uma tecnologia. Então aí a necessidade de avaliar o que realmente é importante e interessante para o seu negócio. Então, a gente, como se diz, adota sim as tecnologias desde o início. A gente vem migrando, vem evoluindo, vem procurando melhorar, cada vez mais aprimorando a ferramenta que se tem para ela conseguir atender, porque não adianta a gente achar que não vai o que eu comprei hoje, estou utilizando hoje, amanhã, se eu não evoluir com ele, eu vou ficar atrasado, né? Mas precisa sim, a gente precisa estar atento às mudanças para conseguir evoluir. Legal, é um belo exemplo aí a telemetria, é algo que norteia hoje a condução do motorista, é algo que nos dá visibilidade realmente do que está acontecendo, né? Muito e bom. a questão da telemetria, né? Ela está muito linkada ao planejamento do que aquele motorista vai fazer, né? Então, toda a jornada do motorista, né? Todo o dia a dia de trabalho dele, ele é planejado, né? Lá no ponto que a gente comentou anteriormente seria a roteirização, né? Hoje, falar um pouco sobre as tecnologias que a Via vem trabalhando muito agora ultimamente, que é em relação a facilitadores de planejamento de logística, os roteirizadores. Né? Então, a Via vem estruturando o seu próprio roteirizador, né? Onde é uma plataforma que busca ser muito simples, né? Uma forma simples de você realizar os planejamentos da logística do leite, contemplando tudo que a gente já comentou aqui, né? Tudo sobre aquelas especificações que a gente sabe que o campo tem, aquela estrada que o bitruque não vai rodar, aquela estradinha que só passa o toco, né? O caminhãozinho menor. Então, o roteirizador ele vem para isso, para facilitar e atender a todas essas especificações, horários de produtores, principalmente em relação à jornada de motorista, que a gente sabe que é algo muito importante, né? E facilitar todo esse gerenciamento desses dados, né? Show de bola, Júnior. Contribuindo um pouco com isso, e veio também a necessidade e a criação do CCO, que é o nosso Centro de Controle Operacional.
ele surgiu em dezembro de 2024, ano passado, a partir de uma necessidade grande nossa de ter a visibilidade das operações. Foi até um contexto, estava comentando aqui antes, né, de como que surgiu. Foi uma ligação que eu recebi às 19 horas de um cliente, onde ele falou assim para nós: cara, tem 2 rotas que não saíram hoje ainda. E aí a alta gestão, a diretoria da empresa não tinha ciência disso. Como a Via hoje ela tem 54 operações, né, esparramadas aí nos 9 estados que a gente atua no Brasil, a gente não tinha essa visibilidade. E aí foi onde surgiu, cara, 7 horas da noite, eu preciso saber do que está acontecendo. E ali foi um start inicial da ideia inicial da Via, então, ter um centro de controle onde pudesse monitorar, controlar, ter essa visibilidade do que estava acontecendo nas nossas operações. Focando principalmente a saída das rotas, então nos mostrando quais rotas saíram no horário previsto, e também, principalmente, o nosso negócio, que é as coletas. Então, hoje o CCO, o objetivo dele é monitorar as saídas das rotas entre o previsto e o realizado, e também as coletas entre o previsto e o realizado. Hoje, atualmente, a gente ainda não tem todas as operações sendo monitoradas, é um projeto que ele vem sendo gradativo. Então a gente já tem hoje em média aí de 60%, 70%, né, das operações sendo monitorada, com o objetivo de chegar a 100% ainda esse ano. É um grande desafio, para que, se acontecer qualquer problema, a gente não se pegue de surpresa e poder tomar uma ação antes, né? Então, esse é uma tecnologia também que tange a questão do processo, pessoas, mas que nos trouxe aí uma grande visibilidade para o negócio. Pensando nessa visibilidade do negócio, esse é um exemplo nosso, né? Queria pedir para o Helder, o Cláudio, dentro da Piracanjuba, o que vocês têm hoje, seja de processo, para dar visibilidade ao que está acontecendo nas operações, principalmente onde não tem a Via também, né? Como que vocês conseguem ter essa visibilidade, como eu dei exemplo do CCO nosso, das coletas, dos horários, né? Se vocês puderem dar algum exemplo de como que vocês trabalham isso hoje. Bom, temos, né, os sistemas de coletor, né? Enfim, que ele é tipo, digamos assim, existem alertas nele, né, que vão, né, nos informando dos andares, das carruagens, como que está sendo cada rota, enfim. Então, se o motorista sai, ele dá um start na rota um horário fora do que está programado, a gente vai receber essa informação, né? Então, se ele para o veículo, executa uma coleta fora, a gente vai ter esse indicador de que ele está fora do local programado, né? Então, assim, toda a coleta é feita, existem as atividades que ele tem que executar no aplicativo durante a coleta, né? Então, dependendo do que seja, o sistema vai solicitar que ele tire uma foto, que ele registre aquele momento, enfim, através dos nossos sistemas que a gente controla e monitora, né, essas informações, né, que chegam para a gente, chegam em relatórios periódicos, né, enfim, a gente recebe todos esses dados da operação, né, quase que, digamos assim, em tempo real. À medida que haja sinal de sistema, de dados, né, o sistema vai sincronizar e vai nos informar do que está acontecendo ali no campo. Legal, tem toda a parte de tecnologia que dá essa visibilidade para vocês hoje. Sim. Muito bom. Cláudio, com relação a essa mesma questão, você tem alguma ponderação? Complementando o que o Helder falou, hoje tudo que acontece gera uma informação para a gente. Então a gente tem uma massa de dados muito grande, onde recebe algumas informações filtradas dentro daquilo que a gente precisa ter uma ação mais rápida, né? Outra forma que tem também, a transportadora também, do mesmo jeito que a gente recebe essa informação, a transportadora hoje recebe essa informação também. Ela tendo essa informação, porque como que funcionava? Nós recebíamos a informação e repassava a informação para a transportadora. Hoje, no mesmo momento que nós estamos recebendo a informação, a transportadora também está recebendo a informação. Ela estando recebendo a informação, ela consegue agir em tempo, né, para poder conseguir atender da melhor forma possível. Porque às vezes o momento, por um motivo ou outro, não foi possível atender dentro do que estava programado,
mas ela tendo a informação, ela consegue atender antes que aconteça um problema, né? Antes que cause um atraso ou qualquer outra coisa assim. Então, realmente, com essas evoluções aí, a gente conseguiu dar uma outra dinâmica na operação, né? E essa evolução aí é constante. A cada dia que passa, a informação vai estar mais disponível para conseguir tomar as decisões e realizar da melhor forma possível. Eu estava, no mês passado, eu estava em São Paulo no evento Logística do Futuro, e algo que eles comentam muito e falam que de fato é o futuro da logística é a decisão com base em dados, né? Toda decisão que é tomada dentro da logística, ela tem que ser com base em dados, né? A gente vem de... com certeza eu sou o mais novo em relação à experiência na logística aqui. Vocês vão poder falar um pouco mais sobre isso do que eu, né? Antigamente as decisões eram muito tomadas nas experiências que as pessoas tinham, né? Hoje a gente está começando a transicionar para uma era onde antes de eu tomar uma decisão, eu vou analisar um gráfico, eu vou analisar dados antes de tomar minha decisão, para tornar essa minha decisão o mais assertiva possível, né? E conectando isso com o tema do Centro de Controle Operacional, o CCO, né? A gente trouxe isso, né, para a nossa matriz, esse monitoramento 24 horas das rotas, né? Então, hoje, né, vocês recebem esses dados, assim como todos os nossos clientes, né? Desde dados de informação de saída das rotas, que rotas já saíram, que rotas estão atrasadas, quais produtores foram coletados, quais produtores não foram, se teve algum que não foi, qual o motivo que isso aconteceu, qual ação será tomada. Então, é uma transparência muito grande entre indústria, captação de leite, transporte, em relação ao que está acontecendo no campo, né? Assim como o Cláudio comentou, hoje, tudo que acontecer na operação de vocês chega uma notificação para vocês, né? Então, foi com base nisso que a gente trouxe essa estruturação dentro da nossa matriz, né? Então, hoje nós temos pessoas que trabalham lá 24 horas, monitorando saída de rota, o percurso dela durante o dia, e isso vem trazendo resultados muito interessantes. Com certeza, Júnior. A gente pegar o nosso próprio indicador de não coletas, né? Então, até março, a gente tinha mais de 1% entre o que a gente estava planejado e realizado, mais de 1% de não coletas de nossa responsabilidade, da transportadora, né? E de abril para frente, conforme o CCO foi criando corpo e esses mesmos dados foram nos norteando a tomar ações, né? Hoje a gente está na média de 0,18 a 0,20. Então a gente teve uma grande evolução, dando essa visibilidade para a alta gestão da via, dos problemas que tinham, para a gente tomar assim, decisões e ações estratégicas que realmente melhorasse ali o atendimento que nós somos contratados, né? Que é a coleta do leite, é o nosso negócio-chave. Pensando nos desafios agora na logística, a perspectivas futuras, né? Olhando para frente dentro do que a gente já sabe hoje, principalmente aqui pergunta para o Cláudio e para o Helder da Piracanjuba, hoje, quais são os maiores desafios na coleta do leite para vocês? E pensando também nessa perspectiva futura, como que vocês veem isso a médio e longo prazo? Eu acho que um dos desafios maiores, né, é você estar conseguindo atender, né, as exigências do produtor, né? Você está ali, né, pronto para atendê-lo no horário, no momento que ele necessita, né? Enfim, fazer da logística, né, da coleta de leite, né, um diferencial que pode ser até um diferencial comercial, uma tomada de decisão do produtor, né, ele sentir que em função da logística da Piracanjuba, né, seja interessante para ele, né, tá com a gente, fazer essa parceria, enfim, é um desafio, né, você fazer isso e eu acredito que a gente trabalha sempre para isso. Legal. Um dos outros desafios, eu volto ainda, tenho frisado bastante em relação a pessoas, a dificuldade que se tem hoje em ter quem queira, na verdade, né?
ter quem queira. Tem muita gente que quer e continua querendo, né? Mas à medida que o negócio vai crescendo, você acaba precisando de mais gente. E a cada vez mais que você vai atrás de mais gente, mais dificuldade você tem em conseguir trazer. Mas a única forma da gente conseguir fazer isso é mostrando o outro lado, né? O quão é importante a atividade do motorista, né? O quão é importante o que ele faz, o quão é importante a participação dele, né, na cadeia, né? Então, a gente precisa sim, cada vez mais incentivar, né, ajudar, treinar, desenvolver pessoas, né, no caso do motorista, para que a gente consiga ter essa evolução, porque não adianta eu ter a tecnologia, né? A tecnologia está aí para todo mundo, né? Mas eu vou ter a tecnologia, mas eu não pensei em quem vai trabalhar com a tecnologia, eu não vou conseguir utilizar a tecnologia em sua plenitude, né? Eu não vou ter o resultado esperado porque ele não vai ser bem aproveitado. Então esse eu vejo como um grande desafio, tá? Um grande desafio. Temos vários. A infraestrutura ainda é um desafio, né? Tem muito que avançar. Pontes, estrada vicinal, mata-burro, né? Ainda temos essa dificuldade ainda que já melhorou muito, mas ainda tem muito espaço, né? Em relação a equipamentos, a frota brasileira, ela está uma frota mais nova, mas ainda tem uma média aí de praticamente, se eu não me engano, acho que 12 anos ainda, né? Então, em relação à tecnologia que se tem nos veículos hoje, em relação a você falando de média, né, nós temos veículos ainda que não... A bomba injetora, né? Você não consegue nem utilizar todas as tecnologias que precisa. A parte da telemetria, né? Nesse caso, ela não fica completa, né? São veículos, como se diz assim, não é que o veículo está velho. O veículo está em boas condições e atendendo como o outro está atendendo. Só que ele não consegue utilizar de 100% do que se tem hoje, né? Então ainda tem essa dificuldade, os veículos muito caros, né? O veículo hoje, um conjunto qualquer aí, é uma fortuna. Esse é um desafio da renovação de frota, né, em função da dificuldade de recursos. Mas, assim, eu ainda acredito, continuo acreditando e que assim, vai evoluir muito ainda. Muito mais em relação ao que nós estamos hoje. E assim, Cláudio, hoje, você citou a questão da mão de obra, hoje esse é um desafio nacional, vamos dizer assim, né? E como você falou sobre a incentivação, mostrar o outro lado do trabalho, né? A importância do que o motorista tem na operação, né? De que formas a Piracanjuba vem trabalhando, né? Incentivando a desenvolver novos motoristas, trazer novas pessoas para esse trabalho aí que é muito importante dentro do nosso país. Participando com ele, né? A gente participa sempre, o motorista traz ele bem próximo da gente, os treinamentos que a gente ministra, né? As orientações de como se comportar na propriedade, da importância que ele tem, que ele é o representante da empresa lá no campo. Realmente dá o devido valor da importância dele, né? O porquê que tem a necessidade dele ter esse atendimento, né? Porque antigamente eu lembro que no início, como assim, antes de iniciar os treinamentos, dos aperfeiçoamentos, você trazer para dentro, era do jeito que desse que ele fazia. Hoje não, ele próprio tem a consciência dele. Um ensina o outro, um explica para o outro a dificuldade que tem, como que não é. Antigamente, para poder... isso não é muito longe não, né? Pouco tempo atrás, para ir coletar um leite era uma dificuldade, porque alguém tinha que ir junto. Hoje, qualquer motorista que chega lá, precisa ir em tal lugar, você disponibiliza para ele a informação no smartphone e ele vai em qualquer lugar sozinho. Então, sim, essa evolução aconteceu junto. Ele melhorou porque quis.
ele viu a necessidade e ele acompanhou a evolução. Né? Agora, o importante disso é continuar querendo, continuar ensinando que, assim, que ele tenha o interesse de participar. A sucessão está muito difícil em qualquer área. Você vai para a propriedade rural, a sucessão está pequena. Para motorista, então, o pai tem o caminhão, o filho... Antes tinha aquele sonho, né, Cláudio, do filho, o filho crescia vendo o pai assim, sendo um motorista de caminhão e já falava, né, brincava com o caminhão desde pequeno. Daqui a pouco, quando eu crescer, eu também quero ser igual ao meu pai. Hoje não tem mais isso, né? Nem para passear. Ou final de semana eu vou, você não vê, não tem. Uma das coisas também que assim, por questão de segurança, a orientação é não levar, né, por risco. Sim. Em função de risco. Mas não é isso, na verdade. A gente não vê realmente aquele interesse de querer fazer, de querer participar, pelo menos da parte administrativa, né? Vamos na parte administrativa, depois tem uma evolução. Né? Seria o apoio por trás do pai, melhorar aquilo que o pai está fazendo. E assim, são poucos os casos. Tem bons casos, sim, familiar, que você vê que era o pai sozinho, a mãe, os filhos cresceram naquele meio, participando junto com o pai e hoje estão assumindo o negócio do pai. Tem sim, em todos os locais tem isso. Mas assim, não na velocidade que pela lógica você entenderia, né? Vou ajudar meu pai a crescer o negócio ou manter o negócio que ele tem. Não é. A sucessão realmente é até difícil dizer de como fazer ela se perpetuar e conseguir, né? É cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. E olhando o nosso raio de atuação, né, a Via hoje também trabalha de sul a nordeste, é Piracanjuba também, né? E aí principalmente quando a gente fala da infraestrutura, e também focando um pouco nessa questão da mão de obra, a gente vê que o nosso Brasil ele é intercontinental, então o mesmo desafio do norte às vezes não é o mesmo desafio do sul, né? Então a gente tem que se adaptando aí sempre àquela região, àquele estado que a gente está trabalhando, né? E essa questão da mão de obra, olhando aqui para o lado da Via nosso também, que também é algo muito, cada vez mais difícil, né? A gente conseguir completar e ter as pessoas certas no lugar certo. A gente também vê que, de modo geral, isso no Brasil, em todos os estados que a gente atua, não tem nenhum estado, nenhum lugar que a gente fala, não, aqui é tranquilo. Isso é tranquilo, né? A gente vê que isso é um problema que atinge hoje nós de norte a sul. Imagina que para Piracanjuba também. Qualquer área, na verdade, né? Qualquer área hoje tem dificuldade de retenção. Isso é verdade. De retenção, de desenvolvimento. É um trabalho que, de forma geral, vem tentando se desenvolver para poder conseguir reter, o aperfeiçoamento, né? Enfim, não é uma particularidade do transporte. O transporte está sentindo muito porque... geralmente é um motorista por caminhão. Se ele não tem um motorista, o caminhão está parado. Aí o prejuízo é enorme. Se ele não tem um motorista, o caminhão não roda. Aí cessa o faturamento. Então, esse que é o problema. O próprio negócio fica inviável. Né? O negócio fica inviável, totalmente. O caminhão parado é prejuízo. Né? Justamente. Você, Helder, como você vê essa questão da mão de obra, da infraestrutura hoje? Não, realmente, né, o que a gente presencia é isso mesmo, né, essa dificuldade ela é latente, né, e assim, tentar buscar as pessoas, trazer a conscientização, né, então assim, né, na evolução a gente ouve muito, né, que antes a gente era muito preocupado com os hard skills, né, depois veio a questão dos soft skills, e o futuro é o hard skill, né, o coração. Então, assim, o hard skill que vai dominar predominantemente, né, no nosso futuro. Então, vai ser o que? A empatia, né, o se colocar no lugar, né, de forma que a gente tenha uma cadeia sustentável, né. Todos têm que ganhar nessa cadeia, porque senão vai contra a sobrevivência, né. Então, enfim, a pessoa ela vai se adequar, ela vai se adaptar, ela vai ter a iniciativa de migrar para isso ou dar continuidade, né, se ela sentir que ali ela vai ter segurança. Ela vai ter um futuro, ela vai ter condições, né, de cuidar da família, enfim, trazer todos os benefícios que todos nós buscamos, né? Isso aí. Não só na parte da segurança, né? Hoje as pessoas elas buscam propósito no trabalho delas, né? Todo mundo quer trabalhar com algo que
ela assim, por que eu acordei hoje de manhã? Não, acordei hoje de manhã para mim melhorar, seja a logística, melhorar as estradas brasileiras. Então, as pessoas querem trabalhar com um propósito, né? Então, fazendo um comentário em relação à mão de obra, eu acho que é muito importante isso, né? A gente trazer para o nosso ambiente de trabalho qual o propósito, por que essa pessoa ela tá executando esse trabalho, né? Ela não está ali como uma pessoa automática, né? Está ali só para preencher planilha e executar. Não. Qual o propósito dele? O que ela traz de melhoria para dentro da empresa, para dentro do ecossistema das empresas, né? Eu acho que isso é realmente algo muito importante que as empresas cada vez mais estão colocando no dia a dia, né? Justamente, que a gente não poderia passar aqui a parte do desafio da logística e da coleta do leite sem falar do principal, que é a mão de obra, né? Justamente. Bom, sobre os desafios ainda que tanja a coleta do leite, que a gente falou bastante, né? Falamos um pouquinho sobre a roteirização, falamos um pouquinho sobre a questão da infraestrutura, mão de obra. Na minha visão, pela experiência que eu tenho nesse tempo aí, nessa trajetória, acho que esses são os maiores desafios. Alguns se aplicam também a várias outras áreas, né, principalmente a questão da mão de obra, mas assim, é um desafio que ele vem tendo melhorias, principalmente puxado pela parte de tecnologia, mas ainda tem muita coisa para ser superada, né? Muita coisa para a gente ainda caminhar. Bom, Júnior, eu acho que chegamos quase nos finalmente, então. Chegamos ao fim do nosso primeiro podcast. Então, para a gente finalizar, né, eu gostaria que cada um falasse aqui uma frase, né, deixasse uma mensagem para a galera que vai assistir esse podcast. Deixar para eles como mensagem aí o que cada um sentiu dessa conversa e o futuro da logística leiteira aí no Brasil. Bom, né, quero agradecer, né, primeiramente agradecer vocês aí pelo convite, né, foi algo bacana. É bom estar aqui compartilhando, conversando, né, trocando ideia. Bom, eu queria, na verdade, fazer até uma analogia aqui. Eu não sei nem se vai ser legal, mas é o seguinte, eu imagino que na logística, né, nessa logística de coleta de leite, né, a gente tenta fazer, né, se inspirar, né, em grandes da área, né. Então, digamos assim, que a logística seria como o Uber rural, né, com o DNA de Mercado Livre. Então, enfim, né? Então, assim, é muito, muito próximo, né? Então, nós, né? O Uber, por exemplo, ele precisa saber, né? A localização do seu passageiro, o tempo que ele vai gastar para chegar lá, né? O melhor trajeto que ele vai percorrer, né? Enfim, toda essa necessidade, né? E nós também precisamos saber onde está o nosso produtor, saber qual vai ser o melhor caminho, né? Saber como até chegar a ele, o tempo que a gente vai chegar a ele, o tempo necessário que ele precise, o tempo dele, né? Enfim, a diferença, né, é que o Uber transporta pessoas e nós transportamos um produto, né, altamente perecível, né, que está suscetível a tempo, né, e temperatura, né? Então, assim, qualquer atraso, né? Então, a ideia é que a nossa rota ela tem um prazo de validade muito curto, né? Então nós precisamos ser eficientes nesse ponto, senão qualquer atraso, né, vai comprometer todo aquele serviço, né, que a gente fez, que a gente planejou, enfim, e até a qualidade da matéria-prima, né? E já com o Mercado Livre a gente vê que eles priorizam muito a última milha, né? É uma eficiência muito grande na entrega, né, na agilidade, enfim. E nós também temos que priorizar a nossa... Só que a gente faz o contrário, a gente prioriza a nossa primeira milha, né, que é o primeiro elo da cadeia, né? Então, enfim, então a gente tem que... precisa ser assim tão eficiente nessa primeira milha quanto na última, né? Porque ali, né, é onde tudo começa. Então, né, a diferença é que o Mercado Livre leva produtos, né, e a gente transporta confiança, qualidade, né, e segurança, né, daquele produto, daquela matéria-prima que logo vai estar, né, na mesa, né, de milhares de pessoas. Show de bola. É isso aí. Bom, eu encerro
A gente tratou de todo o tema, principalmente voltado aí para os desafios, perspectivas, tecnologia, mas tem uma coisa que nunca vai sair do, como se diz, do normal, que seria, e traz um puta de um resultado, que seria fazer o simples bem feito. Você pode ter a tecnologia que for, se você não fizer o simples bem feito, a tecnologia não vai te ajudar. Você está só onerando. Então, como se diz assim, pode passar o tempo que for, o simples bem feito vai fazer a diferença. Muito verdade, Cláudio, muito verdade. Tecnologia sozinha ela não caminha, né? A gente sempre fala em 3 pilares ali, que é processo, pessoas, bem alinhado, e aí a tecnologia ajuda, né? Sozinha ela é manca, né? Justamente. Hoje o que vai mandar é, digamos assim, a vontade de potência de cada um, né? Se a pessoa não sair da inércia, nada vai acontecer. Isso aí. Bom, muito bom da minha parte. Queria agradecer também a oportunidade de estar participando, principalmente de receber vocês aqui. Eu sei que a agenda de vocês é bem corrida, conseguiram parar um tempinho aqui para a gente poder fazer esse bate-papo que é bem importante. Para mim, fica o convite aí para quem estiver assistindo o podcast, se interessar um pouquinho mais nessa área do transporte, na logística do leite, procure aí saber um pouquinho mais da Via Group, um pouquinho da Piracanjuba. A gente tem bastante oportunidade. É um trabalho complexo, mas é um trabalho bacana. Para quem gosta aí, se familiarizar com a área aí, vai ficar aí por muito tempo, né? A gente tem vários exemplos aqui de pessoas que já estão aí muitos anos nessa caminhada. O intuito aqui não é desanimar, é incentivar, né? Justamente, é isso aí. Eu gostaria de agradecer a Via pelo convite, né, e a oportunidade da gente participar. E não poderia deixar de agradecer também a parceria de longa data de todos os motoristas e transportadoras que estão com a gente aí no dia a dia na labuta. Isso aí. Isso aí. Falar aí por último, né? Queria agradecer a presença de todos, né? Fico muito feliz em poder estar conversando com pessoas que têm uma grande experiência, né? Aí na logística do leite, em todo o mercado brasileiro em relação, e realmente foi uma conversa que trouxe muitas reflexões para mim e é algo que, nos próximos dias eu vou pensar bastante sobre a conversa que nós tivemos hoje, o que a gente pode colocar no nosso dia a dia, o que a gente pode mudar, né, como vai ser o futuro, e foi muito bom para mim, acho que foi uma experiência muito bacana. Então, é isso, pessoal, agradeço a todos que assistiram, aí um abraço, até o próximo episódio. Um abraço.